Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí na nossa semana 35. Essa é a penúltima semana com aula teórica, né? A gente tem algumas atividades na semana 36, aí na semana 37 vai ser a última aula teórica e depois as últimas atividades na semana 38 e 39, né? Bom, 12 de novembro. Nas aulas passadas, o que a gente tem estudado? As origens do conhecimento astronômico, o primeiro modelo físico construído, né, que é o modelo aristotélico ptolomaico, a gente já conversou bastante sobre ele, modelo geocêntrico. Depois olhamos para a esfera celeste, como identificar algumas coordenadas e o movimento dos astros no céu a partir do ponto de vista da Terra. E focamos nos movimentos diário e anual do Sol, que definem o dia, definem o ano, definem as estações, enfim, né? E nas últimas aulas, nas últimas 2 semanas, trabalhamos com os fenômenos celestes cotidianos, fases da Lua, estações do ano e eclipses do ponto de vista dinâmico da física, né? Bom, e hoje, o que a gente vai começar? A Revolução Copernicana. Serão 4 vídeos sobre a Revolução Copernicana, 2 hoje. Primeiro, sobre Copérnico e a sua proposição heliocentrista de universo. E na sequência um vídeo sobre Galileu e a teoria da relatividade, que vai corroborar com a evolução do modelo copernicano. Na outra semana, daqui 2 semanas, a gente vai falar sobre as contribuições de Kepler e de Newton. Tá? Então serão 4 vídeos sobre isso que a gente chama de Revolução Copernicana, para encerrar essa base astronômica da física do segundo ano, né? Então vamos lá, olhar para o trabalho de Copérnico. Talvez vocês já devam conhecer de outras disciplinas, de outros momentos. A gente vai olhar aqui mais para os aspectos físicos da questão. Bom, primeiro, havia durante um bom tempo o modelo geocentrista como modelo físico explicativo do universo. Esse modelo que começou a ser desenvolvido lá com Pitágoras, Aristóteles, depois passou por uma galera, né, Hiparco, Eratóstenes, mesmo Aristarco, e com Ptolomeu foi consolidado, e aí a gente chama de modelo aristotélico ptolomaico. Então ele foi consolidado como esse modelo geocentrista. Terra no centro do universo, e aqui com seus constituintes, terra, água, ar e fogo, né, fazendo parte desse mundo da Terra. Depois, esferas de cristal, de vidro, né, esferas transparentes, contendo a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Júpiter, Saturno, Marte e as estrelas do firmamento, as estrelas fixas, né, que formam as constelações. Esse modelo também permitia prever quando ocorreriam eclipses, como seriam as fases do ano, as fases da Lua, as estações do ano. Ele tinha uma matemática, uma cinemática muito bem estabelecida e conseguia fazer essa previsão do movimento, medindo lá, calculando as velocidades angulares de movimentação de cada um desses astros, a gente conseguia prever alinhamentos, eclipses, conjunções, etc., né? Ele é baseado em observações diretas, ou seja, observações daqui da Terra a olho nu. Então não é baseado em abstrações, tudo bem? Ou em mitologia, é baseado em observações, isso é muito importante para a física, né? Para a ciência. E ele foi adotado, esse modelo geocêntrico, por muitos grupos, especialmente pelos cristãos e outros grupos monoteístas, como prova de alguns dos seus dogmas, né? Como, por exemplo, a Terra ser o centro de tudo, o lugar especial criado por Deus, etc., né? Então ele foi usado aí como subterfúgio também para vários argumentos. Tá? Contudo, ele tinha algumas características um pouco estranhas. Por exemplo, cada astro girava numa órbita única, exceto as estrelas fixas, que estavam todas, as constelações, eram formadas então uma esfera com todas as estrelas presas nessa esfera, né? Ficava meio estranho isso. Alguns planetas também realizavam epiciclos, esses órbitas dentro das órbitas, que a gente já discutiu nas outras aulas, né? E faziam um movimento de retrogressão, ia para trás, ia para frente, enfim. Isso é observável, tá? Mas a explicação era uma explicação dada com epiciclos, com uma coisa meio estranha, não observada, né? Então, como que a gente pode
Algumas dessas questões incomodaram algumas pessoas depois de um tempo, quem estava estudando astronomia, enfim. E surgem algumas dúvidas, principalmente, minha gata aqui sempre participando, principalmente a partir do aprimoramento dos instrumentos de medida. Durante a Idade Média, os árabes, os chineses, os indianos aprimoraram vários instrumentos de medida, desde compassos, astrolábios, binóculos, enfim, réguas e outros instrumentos, e aí algumas questões começaram a aparecer nesse modelo. Tá? Então, lembrando que ele foi desenvolvido geocêntrico lá no século II, III a.C., lá no século II, depois da Era Comum, foi estabelecido por Ptolomeu, e aqui a gente já está do século VIII até XIII, desenvolvimento de vários instrumentos e percepções de alguns problemas. O Copérnico, no século XVI, vai apresentar alguns questionamentos e proposições sobre a realidade desse espaço, né, do espaço-universo, no período que a gente chama de Renascimento Europeu. Então você teve um período ali do Renascimento Árabe, quando os árabes começaram a resgatar os conhecimentos dos gregos e trabalhar sobre eles, né? E depois tem o Renascimento Europeu, quando os europeus pegam esse conhecimento dos árabes, também dos gregos, e retrabalham, né? E aí o Copérnico vai apresentar essas questões. Tá? Também valeria a pena a gente mencionar, para quem tiver mais interesse, em buscar os trabalhos do Tycho Brahe, também no século XVI. O Tycho Brahe ele vai defender o geocentrismo, então ele não vai questionar o geocentrismo, ele vai tentar acertar esses problemas, ainda mantendo o geocentrismo com o apoio da igreja, ou do Estado, que era tudo a mesma coisa na época, em algumas regiões, né? Então, quem tiver interesse também procure pelos trabalhos do Tycho Brahe, porque ele é um grande opositor, entre aspas, dos trabalhos do Copérnico nesse período, né? Bom, resuminho sobre o Copérnico. Basicamente, ele publica 2 obras, né? Ele nasceu na região que a gente hoje compreende como a Polônia, se formou na igreja e atuava como matemático, como astrônomo e como médico. Que era bastante comum nesse período você atuar em vários ramos profissionais, né? 2 obras que ele publica que são interessantes aqui. A primeira é essa daqui, que eu tenho um exemplar, que é o Comentário Oulus, ou comentáriozinho, né? Um pequeno comentário de Nicolau Copérnico sobre suas hipóteses acerca dos movimentos celestes. Então é um livro curtinho, quem tiver interesse, foi editado pela editora Livraria da Física. É um livro curtinho e ele vai apresentar esses problemas. Olha, eu acho que esse modelo geocêntrico não funciona muito bem. Eu acho que poderia ser um pouco diferente. Vamos prestar atenção nesse ponto, vamos prestar atenção nesse outro ponto. Então, nesse pequeno comentário, o Copérnico já mostra para que veio. Assim, ele falou, dá para a gente olhar com um pouco mais de atenção para uma série de coisas no modelo geocêntrico. No entanto, ele é bastante rechaçado quando ele faz essas publicações, querendo questionar o modelo da Terra no centro do universo. E aí ele não publica mais nada, mas ele continua trabalhando em observações. Ele deixa um livro pronto, que é o Sobre as órbitas dos corpos celestes, ou De Revolutionibus Orbium Celestium. Em 1543 é publicado quando ele morre. Então ele deixa esse livro pronto, ele vai trabalhando a vida inteira nesse material e deixa para publicação para quando ele morresse. E aí em 43 ele morre e o livro é publicado. Esse sim, o Revolutionibus, tem milhares e milhares de páginas de registros astronômicos para fortalecer a hipótese heliocentrista do Copérnico. Tá? Então vamos voltar a pensar nisso, né? Então, quais são os questionamentos que o Copérnico apresenta aqui nesse texto? Tá? Eu estou usando esse próprio livrinho aqui para indicar as páginas. Alguns questionamentos apresentados. Fisicamente, quando a gente fala fisicamente, percebam, a gente está pensando em energia, força, velocidade, aceleração, etc. Fisicamente, não seria mais fácil a Terra dar uma volta em torno dela a cada dia, ao invés de todo o céu e todos os astros? Então reparem, observando o céu, a gente viu lá a esfera celeste nas outras aulas,
todos os dias, a cada 24 horas, o Sol dá uma volta, a Lua dá uma volta, as estrelas dão voltas, os planetas dão voltas em torno da Terra. Copérnico pensa assim, será que fisicamente não era mais fácil, mais viável, a Terra estar dando uma volta em torno dela do que todo o céu, todos os dias, 24 horas? Esse é um questionamento. Outro questionamento. Outro questionamento. Matematicamente, agora não fisicamente, matematicamente, não seria mais fácil calcular as órbitas se o Sol estivesse no centro? Por que ele faz isso? Porque ele percebe que aqueles epiciclos, aquelas voltinhas dos planetas, aqueles deferentes, se você coloca o Sol no centro, eles praticamente desapareceriam dos cálculos. Porque seria uma mudança de perspectiva. Então a matemática ficaria mais fácil. Outro questionamento. O Sol não parece ser um astro com maior importância física, dado seu poder de luz e calor? Então, se você tem mais, o Sol nos fornece calor, luz, parece algo mais significativo, mais importante fisicamente do que a Terra? E um outro questionamento é que era preciso buscar uma simplicidade matemática e mais racional para o modelo de universo, porque do jeito que estava o modelo ptolomaico, os cálculos estavam muito complexos, eram muitas voltas em volta de voltas, então ele queria buscar uma simplicidade matemática, ele entendia que o universo deveria ser mais simples matematicamente. Bom, e aí, depois desses questionamentos, ele apresenta um modelo com 7 exigências, tá? Aqui nesse material, aqui nas páginas 114 e 117. Quais são essas 7 exigências do Copérnico? Não há um centro único. Isso pelas observações que ele fez ao longo de 40 anos, anotando o posicionamento dos astros no céu. Então ele percebe que no modelo que ele está desenvolvendo não há um centro único. Isso vai ser importante na próxima semana, lembrem disso. Então ele pega lá, calcula a órbita de Marte, dá um centro. Calcula a órbita de Vênus, dá um centro que não é exatamente o centro da órbita de Marte. Calcula a órbita da Terra, dá um centro que não é exatamente o centro da órbita de Marte nem de Vênus. Então ele percebe que não há um centro único. Outra coisa, o centro da Terra não é o centro de tudo. Então no modelo heliocêntrico que ele vai apresentar, o centro da Terra é o centro da órbita da Lua, mas não das outras coisas. Todos os corpos, todos os orbes, os corpos que giram em órbitas, todos os orbes giram em torno do Sol, próximo do centro. Tá, então ele vai colocar que o Sol está próximo do centro. Então tem a órbita de Vênus, a órbita da Terra, a órbita de Marte. Cada uma delas tem um centro que é um pouquinho deslocado um do outro. E o Sol está próximo desse centro. Outra observação que ele faz. A distância Terra-Sol é muito menor do que a distância Terra-Firmamento, ou da Terra até as estrelas fixas, as estrelas das constelações. Então ele coloca assim, que a distância, ele percebe com os cálculos e com as observações, que a distância da Terra até o Sol é bem menor que da Terra até as estrelas das constelações. Isso aqui é importante, pessoal, só colocando essa questão 4, porque tinha-se o argumento de que o universo era pequeno, relativamente pequeno. Você tinha ali a Lua, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas, tudo numa sequência, no modelo aristotélico ptolomaico, em camadas, como se fosse uma cebola. E o Copérnico vai falar, não, as coisas não são assim, um pouquinho mais longe que o outro, não. Um é longe, mas o outro é muito mais longe. Tá? Então o universo parece ser muito maior do que se imagina. Essa é a questão, As últimas exigências, ele coloca que os movimentos do céu não são reais, são consequências aparentes do movimento da Terra. Isso fundamental, ele não consegue provar, isso vai vir com Galileu, com Newton, com Kepler, mas ele já indica que os movimentos do céu não são reais, ou seja, o Sol dá uma volta em torno da Terra, as estrelas, a Lua, os planetas, todo dia, a cada dia, todo esse céu dá uma volta em torno da Terra, não são movimentos reais. São consequências aparentes do movimento da Terra. Então ele vai falar, provavelmente a Terra é que está girando em volta dela, e a gente tem a impressão de que o céu todo está girando em volta da gente, todos os dias. Qualquer movimento do Sol não é dele, mas consequência aparente do movimento da Terra. Então ele também vai colocar que esse movimento do Sol, aqueles que a gente viu anual,
O Sol às vezes nasce mais para a direita, mais para a esquerda e vai formando solstícios e equinócios. Não é um movimento do Sol, é consequência do movimento da Terra orbitando ao redor do Sol ao longo do ano, né? E por fim, os movimentos de retrogressão e progressão dos planetas se devem ao movimento da Terra. Esse é um cálculo que a gente precisaria de uma lousa e uma meia hora para fazer, mas dá para mostrar que aqueles movimentos de Marte vai e volta e depois vai para frente de novo, é só uma impressão causada porque tanto a Terra quanto Marte estão girando ao redor do Sol. Então é um movimento aparente, não é um movimento real, aquele vai e volta dos planetas. Então a gente está sendo enganado aí pelo nosso movimento na Terra. Então o modelo copernicano fica assim. Lembrando que ele não prova nada desse modelo, mas ele traz muitos argumentos e convence muita gente a continuar estudando em cima desses argumentos. Tá? Então ele coloca o seguinte modelo: Sol no centro, e o modelo dele é um modelo que a gente chama de heliocêntrico, porque o Sol era o centro do universo, hélio é Sol, né? Hoje a gente sabe que não tem centro do universo, né? O Sol é nem centro do sistema solar, o coitado do Sol é, mas ele está ali bem representado no sistema solar. De todo modo, há 400 anos, Copérnico achava, 400, 500 anos, ele achava que o Sol era o centro de todo o universo. Depois vem Mercúrio, girando ao redor do Sol por volta de 80 dias, depois Vênus por volta de 9 meses, aí a Terra com a órbita da Lua, girando em um ano ao redor do Sol, depois Marte com a rotação bianual, quase 2 anos, Júpiter quase 12 anos, Saturno 30 anos, e uma esfera imóvel das estrelas fixas. Então, Copérnico ainda mantinha uma proposta de universo finito, terminando nas estrelas, como se as estrelas das constelações estivessem todas numa esfera. Tá? Então ainda é uma proposta que não condiz mais com o que a gente sabe hoje, mas evoluiu muito com relação ao modelo geocêntrico. Então aqui você já tem a Terra girando ao redor do Sol, mas ainda com um universo finito e alguns probleminhas aí. Né? Beleza? Então esse é o modelo que ele apresenta aqui. Ele é rechaçado, depois ele continua trabalhando a vida toda e deixa todo o material pronto. Aqui, né, por exemplo. Todo o material pronto para o trabalho dos que vieram depois dele. Certo? Vamos ver então o que o Galileu contribui para esse modelo copernicano de universo.